Preciso te atualizar também sobre as provocações de John Textor contra o Flamengo. Por falar no Fla, registrar as punições possíveis para Bruno Henrique, que é alvo de uma mega operação da Polícia Federal. Bora te atualizar também sobre o Flamengo respondendo a John Textor. O dono da SAF do Botafogo havia provocado o Fla e houve uma resposta. Um jogador dos mais interessantes que já esteve na mira de Palmeiras e Flamengo, afirmando que pode voltar ao Brasil em 2025, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Hora de falar sobre as chances de título no Campeonato Brasileiro. De acordo com o GE, o Botafogo se tornou o grande favorito, com 78,5% das chances de título, isso graças aos 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Verdão aparece como o segundo com mais chances, só 17,6%. Fortaleza é o terceiro, 2%. Flamengo é o quarto com 1,4%, Internacional e São Paulo aparecem apenas para cumprir tabela, 0,3% de chance para o Colorado, 0,1% de chance para o São Paulo. A pergunta que eu quero deixar para você é, o Botafogo já se sagrou campeão? Tem alguma chance de o time de Arthur Jorge perder o título nessa temporada? Usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. A diferença do Palmeiras para o Botafogo é de 6 pontos. Os times ainda se enfrentam na casa do Palmeiras a 2 jogos do fim, na antepenúltima rodada, mas ainda que vença, o Palmeiras vai precisar contar com outros tropeços do seu rival. Hora de falar sobre Bruno Henrique, vocês sabem, né? O atacante do Flamengo foi alvo de uma mega operação na manhã dessa terça-feira, operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Existe a suspeita de envolvimento dele no esquema de manipulação de apostas. Tudo por causa do cartão que ele recebeu contra o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Familiares do Bruno Henrique teriam apostado que ele levaria esse cartão. Não é nada estratosférico do ponto de vista financeiro, apostas que totalizam R$ 6.800 por um lucro de R$ 13 mil. Mas o Bruno Henrique está passível para punições. Tem 2 artigos na Lei Geral do Esporte que prevêem até a prisão de 2 a 6 anos, além de multa. O Código de Ética da FIFA prevê multa até banimento de 3 meses, uma suspensão por 3 meses. Já o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê multa de até R$ 100 mil e suspensão de até 720 dias. Só para completar sobre o Flamengo, informação legal. Rubro Negro lança nessa quinta-feira, em evento na Gávea, uma camisa na luta contra o racismo, em referência ao Novembro Negro. Camisa achei linda, tô colocando na tela para mostrar para vocês. Gostaria que vocês dissessem o que vocês pensam sobre a camisa. Para completar sobre o Rubro Negro, o Flamengo não perde para o Cruzeiro fora de casa desde 2018. São 4 jogos e 4 vitórias rubro-negras, confronto na noite dessa quarta-feira no Independência. Quero falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, resolveu falar do Flamengo depois da vitória por 3 a 0 contra o Vasco. Abre aspas pro dono da SAF botafoguense. Fiz uma piada uma vez que iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada, mas estou muito feliz porque fizemos isso. E aí o Textor dá risada e completa. Eu só quero competir contra os grandes times, fecha aspas. Botafogo que chegou a enfiar 4 a 1 no Flamengo no segundo semestre desse ano, é favorito ao título do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. Botafogo que é também finalista da Libertadores da América, confronto marcado contra o Galo para o dia 30 de novembro. Você acha que o Botafogo será campeão dos 2 torneios, de apenas um, ou de nenhum? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Flamengo de dinheiro para contratação bombástica, tem dinheiro para contratação bombástica em 25? A pergunta é do Adeilton Neri. Sim, Neri, tem sim. O Flamengo é hoje o clube mais capaz, ele vai para o 3º ano consecutivo com receitas acima de R$ 1 bilhão. Para de falar sobre o Flamengo que resolveu rebater John Textor, o dono da SAF do Botafogo, depois da vitória por 3 a 0 contra o Vasco na terça-feira, disse que ficou muito contente de ter conseguido chutar a bunda do Flamengo, foi essa expressão que ele usou. O Bruno Spindel, o executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre o tema depois da vitória rubro-negra por 1 a 0 contra o Cruzeiro nessa quarta. O Spindel saiu pela tangente, mas quis diminuir o Botafogo. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Nem vi essa declaração. Aqui no Flamengo a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com os nossos atletas e em conquistar grandes títulos. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo pela sua grandeza, fecha aspas. A impressão que dá é de que o Botafogo é menor,
e por isso se preocupa com os outros, pelo menos foi o que deu a entender o Bruno Spindel. Vitória do Fla importante contra o Cruzeiro, poupando 5 titulares. O Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson, o Arrascaeta e o Gabigol nem foram relacionados. O Felipe Luiz conseguiu, com um time mesclado, com várias reservas, uma vitória importante que devolveu o Flamengo ao G4 entre os 4 primeiros, ultrapassando o Internacional. Só para completar, vale a lembrança de que o Fla tem suas atenções voltadas para o jogo do próximo domingo contra o Atlético Mineiro, partida de volta da final da Copa do Brasil, valendo um prêmio de 73 milhões e meio de reais, além do título da Copa do Brasil e da vaga na Libertadores da América. Vídeo com informação do Flamengo, e no vídeo de agora vamos trazer informações envolvendo o futuro estádio próprio do Flamengo. Por quê? O Fabrício Kika, que para mim é o cara que mais entende sobre o assunto, inclusive eu já tive a oportunidade de fazer 2 lives aqui com ele. Ele tem um canal no YouTube, O Mundo na Bola, ele fala sobre vários assuntos envolvendo Flamengo, futebol, e um dos assuntos, obviamente, que como eu disse, para mim ele é o que mais entende, ele fala muito sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. E ontem ele trouxe lá no canal dele, O Mundo na Bola, uma informação extremamente importante. E para aqueles que não conhecem o Fabrício Kika, o que eu acho muito pouco provável, acredito eu que todo mundo esteja por dentro de quem é esse profissional, super profissional. O próprio BAP, que é um dos candidatos à eleição presidencial do Flamengo, disse que, caso eleito, vai convidar o Fabrício Kika para ser o seu consultor nessa situação envolvendo o estádio próprio do Flamengo, a construção. E lá no canal dele ele trouxe uma informação muito importante. O Flamengo pode ter problemas no futuro. Eu digo pode porque é na condicional mesmo. E para esclarecer esse assunto, para eu não falar nenhuma bobagem, eu preferi convidar o Fabrício Kika para falar sobre esse assunto. Porque pode sim ser um grande problema para o Flamengo futuramente. Eu vou botar o Fabrício Kika aqui para falar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente pertinente, porque envolve a construção do futuro estádio próprio do Flamengo. Fala aí, Fabrício Kika, o que você conta pra gente? Obrigado, Venê, pela oportunidade. Bom, a Naturgy, antiga SEG, ainda opera dentro do terreno do gasômetro. A gente sabe disso, há documentos que falam sobre isso, e há documentos que falam quanto tempo e qual é a característica dessa ocupação. A Naturgy, como eu disse, é a antiga SEG, a empresa responsável pela distribuição de gás na cidade do Rio de Janeiro, agora chamada Naturgy. A gente sabe que a Naturgy ocupa o terreno por alguns documentos disponíveis. O primeiro, que está aí na tela, é o documento do Fundo de Investimento Imobiliário, o antigo proprietário do terreno até a desapropriação, que fala de um contrato de arrendamento que está válido, vigente até o dia 21 de julho de 2027, prorrogável e dando direito à SEG de comprar essa ocupação, tá? E é importante falar sobre isso pelo seguinte: quando nós vamos ver mais lá pra frente alguns outros documentos e comentarmos a respeito da desapropriação, os documentos, o edital tá, da desapropriação, que convida as entidades para fazerem lances nesse leilão, sugere que o terreno está totalmente desocupado, e o terreno não está. E a gente vai falar sobre isso mais lá pra frente. Bom, e mesmo o documento do edital tem lá caracterização do imóvel, para que fosse feito o valor, né, a perícia para determinar o valor que seria pago na desapropriação, o valor do lance mínimo. Há documentos que informam a respeito da ocupação e da operação. Esse documento, por exemplo, está lá, é contraditório ao documento. O edital tá, de desapropriação, diz que o terreno está totalmente desocupado. Mas vem anexo ao documento o laudo da perícia. E no laudo da perícia diz o contrário. Diz o seguinte, abre aspas: trata-se de um terreno plano, edificado e dotado de infraestrutura. O imóvel remanescente da desapropriação para implantação do terminal intermodal Gentileza abriga construções e estruturas destinadas ao sistema de distribuição de gás. Parte das edificações existentes, aquelas que distribuem ao longo da rua São Cristóvão, se encontram operantes, apresentando padrão construtivo médio e estado de conservação regular. As demais construções encontram-se obsoletas ou subutilizadas, apresentando padrão construtivo mediano e estado de conservação variado, entre regular e com necessidade de reparos importantes. Essa área que está marcada em amarelo são prédios que estão operantes, que são ali virados para a rua São Cristóvão mesmo. Há outros documentos que falam sobre isso. Aí você está vendo parte da perícia que foi feita para a desapropriação do terminal Gentileza, que também traz pontos importantes. O primeiro ponto importante aqui, nesse documento, é o seguinte: fala que o terreno situado na rua São Cristóvão, antigo 1576, no bairro de São Cristóvão, pertence ao domínio da União, matriculado, e diz que se encontra afetado ao serviço público de distribuição de gás canalizado de titularidade do Estado, tendo sido originalmente arrendado em 6 de maio, aí fala lá da origem, dizendo, e mostra, tá aqui a imagem, mostrando aquele galpão que eu mostrei na imagem anterior, falando aqui da desapropriação. E aí você continua olhando, você vê que tem uma outra parte desse mesmo documento, que confere e que mantém, e que explica o processo de desocupação da Naturgy. Abre aspas: a proceder à desocupação da parcela de 87,9% do terreno em 3 etapas, nos prazos e condições indicados a partir da primeira etapa, devolução da área de 30 mil metros quadrados no prazo de 30 dias, a efetiva alienação do imóvel pela União, a segunda etapa, devolução da área de 63 mil metros quadrados, e em 6 meses depois, no final, a devolução de 4 mil metros quadrados, 3.900 metros quadrados no prazo de 4 anos. Tá? Mas também diz, tá, que tem resguardada, tá falando de
9%, mas também está falando, ou seja, admite-se que há uma parte, 12% ali do terreno, que ainda não precisam ser devolvidos, que é justamente essa parte que a gente está falando. Olhando os outros documentos, a gente entende, a gente fez uma análise, está aqui, ó, nessa parte de cima, que eu estou mexendo o mouse, tá, é um documento, também parte do processo de desapropriação lá do Terminal Gentileza, que explica exatamente esse processo, essas etapas de desapropriação. Aqui embaixo, onde eu vou fazer uma pequena seta, tá aqui, ó, é a área que já deveria, essa área toda marcada é a área que já deveria, essa área aqui com X já está desocupada, e essa área aqui que está marcada em vermelho deveria ser desocupada. Essa parte aqui está muito atrasada, deveria ter sido feita, e essa parte aqui tá, ainda tem algumas operações acontecendo, particularmente nesta área aqui. Tá lá, tá ocupando, tá operacional. Bom, e aí a gente continua tentando entender o que tá acontecendo ali. Você olha o material fotográfico das perícias para avaliação do terreno e você vê que alguns prédios de fato estão mesmo operacionais. Contrariando aquilo que diz o edital da desapropriação do resto do terreno para o estádio, que fala num terreno totalmente desocupado e não operante, mas tem sim uma operação ali funcionando. Bom, continuando, tem uma parte interessante. Essa parte que eu tô colocando na tela é uma peça jurídica escrita pela Caixa Econômica Federal para contestar a avaliação feita pelo perito, tá? E aí, o que diz essa contestação? Os registros constantes no relatório fotográfico utilizado para embasar o processo administrativo instaurado com o decreto expropriatório buscou locais onde, de fato, a Naturgy não mais atua, e que são áreas mencionadas como em processo de devolução, que é de fato verídico, mas se restringe a uma pequena e ínfima parcela do imóvel, cerca de 12 mil metros quadrados. Além disso, foram feitas fotos desconsiderando o laboratório do Inmetro e do IPEM, que funcionam no local, e a estação de tratamento que fornece gás natural para 70% do município do Rio de Janeiro. Continua em outra parte do documento, diz o seguinte: pontua-se que a informação da representante da Naturgy no dia da citada vistoria, deflagrada autonomamente pelo perito, a desmobilização dessa estrutura, que é essencial para a população do Rio de Janeiro, demandaria pelo menos 24 meses de obra e um custo de aproximadamente 250 milhões de reais, que deveriam ser investidos pela concessionária. Esse investimento, inclusive, depende da autorização do poder concedente e da agência regulatória, visto que o reembolso dos valores advém do aumento de tarifa aos usuários do serviço de gás, ou seja, toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Bom, esse documento é a Caixa Econômica Federal tentando, de alguma maneira, explicar o que está acontecendo no terreno. Tem valor? Tem valor limitado, porque é completamente parcial. São as vistas da Caixa Econômica Federal tentando defender um valor maior ou tentando postergar, adiar o leilão. Bom, mas aí tem um outro problema, e talvez um problema um pouco mais sério. O prefeito, né, quando surgiu essa discussão, que a gente já tinha falado lá no canal do Mundo na Bola alguns meses atrás, o prefeito deu uma declaração que dizia o seguinte, oral, nas redes sociais: estão me fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria. Que fique claro que esse não é o custo da transferência e quando ela acontecer será de responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, que sabe, essa estrutura não pode estar em área que já vem recebendo tantos edifícios residenciais. Está em nosso plano há tempos. O Flamengo terá seu estádio novo ali no gasômetro, com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final, disse o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, contrariando o que disse o prefeito, há uma parte do edital de licitação, escrito pela Prefeitura, algumas semanas antes dessa declaração do prefeito, que diz o seguinte: na página 42 do processo de licitação, tem o item 4.2.4. A concepção de projetos complementares do equipamento especial considerados seus impactos na geração de resíduos sólidos, no serviço de saneamento, nos cursos de água e corpos hídricos, nos sistemas de drenagem e manejo de água pluviais, deverão incorporar soluções que proponham compensá-los ou mitigá-los, segundo os padrões técnicos aplicáveis às melhores práticas e à legislação em vigor. Aí vem a parte importante. O interessado deve se responsabilizar por eventuais remanejamentos de rede de gás que se encontrem no terreno. Tem uma bola dividida a ser resolvida. O prefeito da cidade e o Flamengo tem que explicar o que vai acontecer. Rapaziada, boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, as informações exclusivas e atualizadas pra você ficar por dentro de tudo no PD lá, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação do dia. No coração, até o próximo vídeo.